Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e farei então os comentários e a posição do PSD relativamente às propostas de alteração a estes 3 artigos. Em primeiro lugar, temos uma proposta do PCP que altera o período de revisão, o tempo de revisão da Constituição de 5 anos para 10 anos, ou seja, isto criaria, na nossa opinião, um imobilismo incompreensível no texto constitucional, enfim, aumentar para o dobro o limite temporal da revisão ordinária, apesar de terem passado quase 20 anos, mas desde a última, 19, mas como lembrou o Sr. Presidente e bem, houve várias tentativas ao longo do curso. Mas independentemente de nós estarmos há 19 anos da última revisão constitucional, a verdade é que depois isso obrigava a que num período, em cada década, só pudesse haver lugar a revisões extraordinárias que obrigam a 4/5 dos deputados, ou seja, era uma sacralização do texto constitucional que, em nossa opinião, não se justifica de todo. Até porque, sem prejuízo da Constituição ser um texto que se pretende que seja o mais consensual possível na sociedade portuguesa, ele tem que, simultaneamente com esta circunstância de ser consensual, ser também dinâmico e ágil e permitir que, quando surjam, como agora, nesta revisão constitucional, sem prejuízo dela se justificar pela simples passagem do tempo, a verdade é que há aqui alguns temas, 2 ou 3 temas, não preciso de os revisitar, que são prementes, que se colocam hoje, assim nestes últimos meses ou neste último ano, e não se colocavam há 3 anos atrás. E nós temos que ter a possibilidade de poder agir, também do ponto de vista do normativo constitucional, sempre que a sociedade assim o exija, sempre que as alterações nas dinâmicas sociais e políticas assim o exijam. Portanto, achamos que não faz qualquer sentido passar para o dobro o limite temporal da revisão extraordinária. Quanto ao artigo 285, que se refere à iniciativa de revisão, e basicamente pretende, tanto o LIVRE como o PCP, alterar o prazo que está atualmente fixado de 30 dias para que cada um dos partidos possa apresentar a sua proposta de revisão constitucional. Aqui manifestar o nosso acordo, ou seja, é manifesto que um prazo de 30 dias, e quem nos esteja a ver ou a ouvir compreende isto facilmente, este processo de revisão constitucional, por exemplo, não sei em que data é que foi entregue, mas julgo que em setembro, início de setembro, o que significa que os outros partidos todos tinham até final de setembro para apresentar a sua proposta. Isto retira dignidade à revisão constitucional. Com franqueza, até nem compreendo bem o porquê de estar aqui um prazo tão curto. E por isso o PCP, o LIVRE propõe um prazo para 90 dias e o PCP propõe que a Assembleia da República fixe o prazo para a apresentação de quaisquer outros prazos. Ou seja, não fixa prazo, determina que seja, ou propõe que seja determinado na altura pelos partidos que compõem ou que componham a Assembleia da República. Qualquer uma destas propostas nos parece bem, porque ambas pressupõem que o prazo de 30 dias está mal, que o prazo de 30 dias pressiona a apresentação de um projeto e não permite que os partidos façam a reflexão que é devido fazer-se e que manifestamente não consegue fazer-se em 30 dias. E, por último, quanto às alterações propostas por Chega e Iniciativa Liberal aos limites materiais da revisão da Constituição. Manifestar, em primeiro lugar, que é uma pena que hoje não possa estar connosco o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Estamos, obviamente, a discutir isto com a sua autorização, mas digo que é uma pena porque ele, em quase todos os artigos, apelava à circunstância de se dever alterar ou condicionar os limites materiais da revisão da Constituição. Surpreendentemente, apesar de ser a Iniciativa Liberal que sempre apelou a que fossem retirados, reduzidos, subtraídos os limites materiais, ao Chega, que propõe a sua abolição total. E com uma argumentação que é extraordinária, que é, diz o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que considera que a existência de limites materiais da revisão limitam a amplitude da marcha da liberdade. Eu estou a citar mesmo. Isto é uma expressão que eu tenho muita dificuldade em conseguir atribuir ideologicamente ao Chega e ao seu espaço representativo, sobretudo lendo aqui a linha A dos limites de revisão, que é a independência nacional e a unidade do Estado. Portanto, nomeadamente quanto à linha A, que o Chega propõe que não seja um limite material de revisão, considera que a independência nacional e a unidade do Estado
deve ser questionada, porque senão limita-se a amplitude e a marcha da liberdade do debate. Enfim, eu só posso dizer que fico surpreendido por ver argumentos que estão nos antípodas uns dos outros ao longo do texto constitucional, mas enfim, como estamos na última reunião, também temos aqui uma ocasião de nos divertirmos. Mas quanto à iniciativa liberal, dizer, e às propostas da iniciativa liberal, surpreendentemente, face àquilo que foi sendo dito pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, elas até são relativamente contidas e procuram limitar-se a artigos cuja atualidade não existe manifestamente, como a existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista, como o sistema de representação proporcional estar integrado no sufrágio universal e direto, enfim, um conjunto de matérias que considera a iniciativa liberal estão em desuso, o que significa, por isso é que eu disse surpreendente, que não está contra a existência de limites materiais de revisão, está contra a existência de alguns destes limites materiais de revisão e, portanto, propõe a sua atualização, que é o que eu digo, é surpreendente, tendo em conta aquilo que foi sendo dito sempre pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Coloco-nos aqui algumas dúvidas. A revogação da linha E em concreto, dos direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais, muito embora, não vou expender longamente sobre isso, porque não está cá o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e, portanto, não posso, teria curiosidade em perceber a argumentação, porque poderia ser no sentido de que os direitos dos trabalhadores são direitos, liberdades e garantias e não direitos sociais. E, nesse sentido, poderia merecer o nosso acolhimento, eventualmente. Portanto, enfim, como não temos aqui a argumentação, nós não vamos expender longamente sobre isto, mas tecer apenas os comentários que acabo de referir. Muito obrigado.